Bem, então agora vamos resolver aí algumas questões de porcentagem, beleza? Então vamos lá. Essa é a nossa primeira questão, ó. Dentre as 350 pessoas ouvidas numa pesquisa feita dentro de uma empresa, 217 aprovam a previdência da empresa. A taxa de aprovação da presidência em porcentagem é de, e aqui está as alternativas. Então vamos lá. A primeira solução, observe, ó. Toda vez que você quiser calcular a taxa, né, a porcentagem, você vai conseguir calcular essa taxa através de uma fração, beleza? Onde o denominador representa o todo, né, e o numerador é justamente o que você quer. Então aqui a pergunta é o quê? A taxa de aprovação. Quantos aprovados? 217. Então o que eu quero está aqui no numerador. E no denominador é o todo, pronto. Então basta agora descobrir qual é a taxa que essa fração aqui representa, beleza? Então tem várias opções para isso. Uma delas é o seguinte, ó. Essa fração aqui é o quê? Igual a x%, que é o que eu quero. Eu quero descobrir o valor aqui de x. A gente já sabe que esse símbolo de porcentagem significa uma divisão por 100. Então x% é isso aqui. Logo, 217 dividido por 350 é igual a x dividido por 100. Então, agora você tem uma equação para resolver, beleza? Então, como é que a gente faz para achar o valor de x aqui nessa equação? Existem várias maneiras. Uma delas é você fazer, por exemplo, extremos pelo meio, beleza? Multiplicar em cruz. Então, ficou aqui, ó, 350 vezes x é igual a 217 vezes 100, tá? E aí, você, para achar o valor de x, basta você dividir aqui, ó, ambos os membros por 350. Então, ficou assim, ó. Então, você observa que eu não coloco o resultado aqui, né, de 217 vezes 100. Eu deixo sempre assim, porque aqui, nesse momento, eu tenho várias opções, né? Eu posso simplificar aqui o 100 com 350, né? Então, aqui eu tenho várias opções, beleza? Eu tenho três opções, por exemplo, eu posso fazer 217 vezes 100, depois dividir por 350, eu posso dividir 217 por 350, depois multiplicar por 100. Posso dividir o 100 pelo 350, depois multiplicar por 217. Então, tenho várias opções, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui fazendo essa conta, você vai achar 62. Então, por exemplo, você pode fazer 217 vezes 100 e o resultado dividir por 350. Aqui, ó, o 100 e o 350 você pode simplificar por 10, né? Ou seja, você corta esse zero daqui com esse zero daqui. Então, fica 10 e 35, você já poderia simplificar por 5. 10 dividido por 5 dá 2, 35 dividido por 5 dá 7. Então, quando você fizer essa conta, você vai achar aí 62, que é a letra B, tá? 62%, beleza? Então, vamos uma outra solução dessa mesma questão. Observe, eu poderia também, ó, montar essa equação, tá? Ele quer saber qual é a taxa de aprovação. Então, representa essa taxa por x, então ficou assim, ó. X% de 350 tem que dar 217. Então, basta resolver aqui essa equaçãozinha, beleza? Então, você resolvendo essa equação, você observa que essa equação ela é a mesma, né, que a gente fez aí na solução 1. Dividindo ambos os membros por 350, a gente vai ter aí, ó, isso aqui, tá? E aí, fazendo essa conta, né? Você, quando fizer essa conta, você vai achar aí 62, beleza? Então, vamos a uma terceira solução. Você também poderia fazer uma regra de 3, montar uma regra de 3. Ó. Então, observa. 350, que é o todo, corresponde a 100%. Então, 217 é o que eu quero, que é a quantidade aqui que aprova uma previdência. Então, corresponde a quantos por cento? X. Beleza? Então, bacana é que sempre que você monta uma regra de 3 envolvendo porcentagem, as grandezas sempre são diretamente proporcionais. Então, você pode multiplicar aqui em cruz tranquilamente, tá? E aí você tem de novo a mesma equação, beleza? E aí, resolvendo essa equação, você vai achar aí 62%, tá ok? Então, você vê aí, ó, que você tem três maneiras, né? Mostrei aqui três métodos para você resolver, tá? Lógico que dependendo do nível de conhecimento, você pode aí descobrir novos métodos aí para resolver esse tipo de questão, tá ok? Esses três são os três aí mais práticos aí que você pode estar usando para resolver, tá? Então, vamos a uma outra questão. Olha só. Dentre as 350 pessoas ouvidas numa pesquisa feita dentro de uma empresa, 217 aprovam a previdência da empresa. A taxa de reprovação da empresa em porcentagem é de... Então, observe, na questão anterior ele queria a taxa de aprovação. E nessa questão aqui ele quer o quê? A taxa de reprovação, beleza? Então, vamos lá. Então, uma maneira seria a gente fazer o seguinte, observe, ó, eu tenho 350 pessoas ao todo
E aí, quando eu fizer essa diferença aqui, ó, de 350 com 217, né, vai dar 133. Significa então o quê? Que 217 aprovaram, logo 133 reprovaram, beleza? Então eu fiz essa continha aqui, ó. Eu fiz essa diferença justamente para achar a quantidade de pessoas que reprovaram. Agora sim eu posso, né, fazer essa fraçãozinha. Então no denominador fica o todo e no numerador o que eu quero, que no caso aqui é a quantidade de reprovados, né? Então ficou aqui, ó, 133. Então, como eu quero a taxa, né, eu tenho que descobrir, né, qual é a minha porcentagem equivalente a essa fração. Então, aqui, ó, a gente já sabe, né, só igualar a x%. E aí, por exemplo, você pode fazer extremos pelos meios aqui, tá ok? Multiplicar inclui. Então, você vai ter, ó, 350 vezes x é igual a 133 vezes 100. Dividindo aqui ambos os membros por 350, a gente tem que o x é 133 vezes 100 dividido por 350. E aqui, ó, você tem várias opções, né? Você pode simplificar o 100 por 350. Você tem várias opções para fazer essa conta. Então, por exemplo, você pode fazer 133 vezes 100 e depois dividir por 350. Quando você fizer essa continha, você vai achar 38%. Beleza? Ou seja, note que na questão anterior ele pediu o que? A taxa de aprovados, que a gente achou 62. E nessa ele está pedindo a de reprovado, que a gente achou aqui, ó, 38%. Então você vê que 62% mais 38% é igual a 100%, beleza? Para achar aqui a taxa de reprovação, bastaria a gente fazer 100% menos 62%, que a gente ia achar aqui o 38%, beleza? Ou seja, aprovados mais reprovado, né? A soma aqui das partes vai dar o todo, tá? Então essa ideia aqui que a gente usou, beleza? Vamos pegar aí mais uma questão. Olha só essa daqui, ó. Em certa loja, um forno elétrico custa aí, ó, R$300 e está sendo enunciado com desconto pelo preço de R$255. O percentual de desconto é de... Então vamos lá. Então o primeiro passo é o que? Achar o desconto. Então, ó, tem aqui R$300. Quando eu fizer a diferença R$300 menos 255, eu vou achar justamente o desconto, tá? Então o desconto foi de R$45. Ou seja, a princípio, né, eu ia pagar R$300, dando aí um desconto de 45, agora eu vou pagar 255. Então quando eu faço a diferença de 300 com 255, eu estou achando o desconto. Então o desconto aí, ó, é de R$45. Uma vez que eu tenho desconto, pronto, né? Só é a gente montar a nossa fração, beleza? Olha só, no numerador o que eu quero, que é o desconto, e no denominador é o todo. Quem é o todo? Quem é o todo? 300 ou 255? O todo sempre vai ser, ó, o seu valor inicial. Então, o valor inicial aqui é 300. Ó. Quando teve o desconto de 45, aí você vai pagar aí, ó, 255. Mas, a princípio, você vai pagar 300, tá? Então, o valor inicial aqui é 300, que é o todo. Então, basta agora você descobrir qual é a taxa equivalente a essa fração. Ou seja, igualar ela a x%. Beleza? Agora é só resolver isso aqui, tá? Então, multiplicando aqui inclui, ó, você vai ter 300 vezes x é igual a 45 vezes 100. Dividindo aí ambos os membros por 300, né, que é o que está atrapalhando aqui você achar o x. Então, você vai ver que x é igual a 45 vezes 100 dividido por 300. E aqui, ó, você tem várias maneiras de fazer. Você pode simplificar o 100 com 300, né? Você corta esses dois zeros com esses dois. E aí vai ficar 45 vezes 1 dividido por 3. Ou seja, vai ficar 15, né? Porque 45 dividido por 3 dá 15, letra B, 15%. Beleza? Vamos mais uma questão aí, ó. Certa categoria profissional recebia um salário de R$680. Após um aumento, o salário passou a ser de R$918. O aumento salarial que essa categoria recebeu foi de quantos por cento? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o aumento, né? Como é que eu faço para descobrir o aumento? Só é fazer a diferença. Então 918 menos 680. Quando você fizer essa diferença, você vai achar 238. Ou seja, você tinha aí, ó, 680 mais o aumento de 238, passou aí a receber 918. Então você descobriu aqui o aumento, ó, que é 238, beleza? Uma vez que você tem esse aumento, né, só é montar a fração. Então vamos lá, ó. Então no numerador fica o que eu quero, que no caso aqui é o aumento, e no denominador o todo. Quem é o todo? O todo sempre é o valor inicial, tá? Ou seja, a princípio você ia ter, ó, 680. Como teve um aumento de 238, passou a 918, ó, mas a princípio é 680. Então tá aqui no denominador. Então basta agora eu achar qual é a minha taxa, né, equivalente a essa fração aqui. Então logo só é igualar a x%.
igualou a x%, né? Você pode multiplicar em cruz aqui, ó. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó, 680 vezes x é igual a 238 vezes 100. E agora só é dividir ambos os membros por 680. Fazendo essa divisão, você tem isso aqui. E tendo isso aqui, aí você tem várias maneiras de resolver isso, tá? Resolvendo isso aqui, você vai achar 35. Você pode fazer 238 vezes 100, o resultado dividido por 680. Você já poderia aqui, ó, simplificar por 10 em cima e embaixo, né? Você corta esse 0 e esse, ó. Então, em cima ia ficar o 10, embaixo ia ficar o 68. Depois você poderia dividir por 2. Então, assim, ó, você tem várias maneiras de resolver essa expressão aqui, tá? Quando você resolver isso, você vai achar 35, né? Ou seja, 35%, que é a letra A. Beleza? Próxima questão, ó. Um produto custava R$ 92,00 e sofreu aí um desconto de 20%. E, portanto, passou a custar quanto? E aí tem as alternativas. Então, vamos lá. Solução 1. Então, na solução 1, ó, o primeiro passo é achar, né, quanto é que vale esses 20%, né? Então, vamos lá. Então, 20% de 92 dá quanto? Então, a gente já sabe, né, que 20% significa o quê? 20 dividido por 100. De 92. Então, só resolver isso aqui. Resolvendo isso aqui, ó, você observa que aqui eu posso simplificar o 20 pelo 100. Por exemplo, cortando os dois zeros, né? Então, vai ficar 2 por 10. Depois eu simplifico por 2. Ó. 2 por 2 dá 1. E o 10 por 2 dá 5. Então, logo, 20% equivale a 1 quinto. E 1 quinto de 92 é o quê? É a mesma coisa que dividir 92 por 5, tá? Porque 92 vezes 1 é 92 e 92 dividido por 5, quando você fizer, vai achar aí 18,4. Então, logo, esse desconto de 20% é o que corresponde aí a R$ 18,40. Então, a questão ficou assim, ó. Um produto custava R$ 92,00 e sofreu um desconto de R$ 18,40. Então, quanto ele passa aí a custar? Então, você vai fazer a diferença, ó. O produto é 92, menos esse desconto de R$ 18,40, vai dar aí, ó, quando você fizer a continha, vai dar R$ 73,60, ou seja, a letra B. Beleza? Uma outra solução é a seguinte, observa, ó, o valor inicial aí do produto é R$ 92,00, ele sofreu um desconto de 20%. Então, a outra maneira de eu resolver, ó, seria essa daqui, tá? Então, o valor inicial sempre corresponde a 100%, então você poderia fazer, ó, 100% menos esse desconto que é 20%. E aí, quando você fizer isso, vai ficar o quê, ó? 100 menos 20 dá 80. Então, logo, você calcularia 80% de 92. Quando você calcular, ó, você vai ter isso aqui, ó. 92 vezes 80%. Aqui você pode simplificar. Então, você pode já cortar esse zero com esse. Vai ficar 8 dividido por 10. E aí, você poderia simplificar por 2, né? 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Então, ficou 92 vezes 4 quinto, né? Então, você tem várias maneiras de resolver isso aqui. Você pode fazer 92 vezes 4 e o resultado dividido por 5. Você pode fazer 4 dividido por 5 e o resultado multiplicar por 92. Você pode dividir aqui, ó, 92 por 5 e o resultado multiplicar por 4. Quando você resolver isso aqui, ó, vai achar aí 73,6, né? Ou seja, R$ 73,60. Ou seja, você acha a mesma resposta, beleza? Então, você tem duas maneiras de achar esse valor, né? Eu prefiro a segunda solução, acho mais rápida, beleza? Então, vamos lá, pegar aí uma próxima questão. A questão diz o seguinte, ó. Um casal foi jantar em um restaurante. A conta mostrou um consumo total de R$ 85,00, mas o restaurante cobra aí 12% de serviço. O valor total da conta, ou seja, consumo mais serviço, que o casal pagou foi de... E aqui estão as alternativas. Então, vamos lá. Primeira solução, né? Calcular quanto é esses 12% de serviço. Então, ó, 12% de quanto? De R$ 85,00. Então, calculando isso aqui, você vai achar o quê? Ó? Vai achar R$ 10,20. Tá? Então, você resolve isso aqui. Você tem várias maneiras de resolver isso aqui, né? Você pode fazer 12 vezes 85 e o resultado dividir por 100. Você pode dividir o 12 por 100 e o resultado multiplicar por 85. Pode dividir o 85 por 100 e o resultado multiplicar por 12. Pode fazer as suas simplificações aqui, tá? Então, tem várias maneiras. Quando você resolver isso aqui, ó, vai achar R$ 10,20. Então, olha só. O casal ia pagar R$ 85,00, mas teve aí, ó, uma taxa, né, de R$ 10,20, né? Teve uma taxa de 12% que corresponde a R$ 10,20.
beleza? Então, logo, fazendo essa soma, ele vai pagar o quê? R$ 95,20. Então, ele ia pagar 85, como cobrou aí 12% de serviço, e esses 12% é o quê? R$ 10,20. Então, ele ia pagar 85 e foi cobrado de serviço R$ 10,20. Então, logo, agora ele vai cobrar o quê? 85 mais esses R$ 10,20, que fazendo essa soma, você vai achar aí R$ 95,20, que é a letra B, beleza? Vamos à segunda solução. Então, olha só, inicialmente eu tenho 85 e aí ó, teve um aumento de 12%. Então, logo, ó, o valor inicial era 100%, mais esse aumento de 12%. Então, agora é o que? 100 mais 12, 112%, beleza? Então, você viu que na questão anterior, né, de desconto, a gente fez 100 menos o desconto. E aqui, como é aumento, a gente faz 100 mais o aumento, beleza? Então, fazendo essa continha, você tem ó, 85 vezes 112%. 112%, né, a gente já sabe que é uma divisão por 100. Então, resolvendo isso aqui, você acha aí os 95,20, beleza? Então, essa solução 2 é a solução que eu acho mais rápida, tá? Então, diante de uma questão, eu faço usando essa solução 2 aqui, beleza? Então, vamos pegar aí mais uma questão. Então, a questão é o seguinte, ó. Um produto era anunciado com preço de R$ 1.500 e sofreu 2 reajustes, ou seja, 2 aumentos consecutivos de 5% e outro de 6%. Qual é o novo preço desse produto? Então vamos lá. Então temos o seguinte, ó, 1.500 vezes o quê? Ó, inicialmente 100% teve um aumento de 5%. Então ficou o quê? 105% em cima de 1.500, beleza? Só que depois teve outro aumento, então de novo você usa a mesma ideia. Então 100% mais o aumento aí de 6%, tá? Então vamos lá, resolvendo isso aqui, ó, a gente tem aqui 100 mais 5, 105%, e aqui 100 mais 6% de aumento, né, deu 106%. Basta agora resolver isso aqui. Então vamos lá. Então a gente tem, ó, 1.500 vezes 105% é isso aqui. E 106%, né, é essa expressão aqui, ó. Tá ok? E é isso, resolver isso aqui. Você poderia dividir, né, 105 por 100, que dá 1,05, dividindo aqui 106 por 100 dá 1,06 e fazer essa continha aqui. Você vai achar aí 1.669,50 centavos, que é a letra D, tá? Isso seria uma opção. Uma outra opção é o seguinte, ó, trabalhar com isso aqui. Então, trabalhando com essa expressão, a gente tem o seguinte, porque aqui você pode fazer simplificações, né? Por exemplo, cortar esses dois zeros aqui, ó, com esses dois, simplificar por 100, tá? E aí, quando você simplificar aqui por 100, aqui vai ficar apenas o 15, beleza? E aqui vai ficar apenas o 105, vezes 106 dividido por 100. E agora, de novo, você pode aí ver se é possível fazer simplificações, tá? E por exemplo, você pode aqui, ó, dividir o 105 e o 100 por 5, por exemplo, né? Então, o 100 dividido por 5 dá 20. E o 105 dividido por 5 dá 21. E é fácil você perceber, né, que dá para simplificar por 5, por quê? Porque todo número que termina em 0 ou em 5 dá para dividir por 5, beleza? É divisível por 5. Então, você consegue aqui ó, facilmente simplificar por 5. Você poderia também aqui simplificar o 15 e o 100 por 5, tá? Aqui eu escolhi simplificar o 105 e o 100 por 5, beleza? Então, 105 por 5 dá 21 e o 100 por 5 dá 20. E aqui você observa se pode simplificar novamente. E pode, né? Aqui você pode simplificar o 106 e o 20. No caso aqui eu simplifiquei por 2. 20 por 2 dá 10 e 106 aqui, ó, por 2 dá 53. Beleza? E aí só resolver isso aqui, ó. 15 vezes 20 vezes 53 dá isso aqui. 16.695. Dividir por 10 é muito fácil, né? Só é colocar uma casa decimal, beleza? E aí você tem a alternativa D, tá ok? Vamos pegar aí mais uma questão. A questão diz o seguinte, ó. Numa cidade, a passagem de ônibus aumentou no mês de janeiro 20% em relação ao valor correspondente do mês de dezembro, passando a custar R$ 3,60. O valor em reais dessa passagem no mês de dezembro era igual a... Então vamos lá. Nossa solução, né? Nossa solução 1. Montando aí uma regra de 3. Então observe, R$ 3,60 foi quando já teve o aumento de 20%. Como o valor inicial é 100%, mais esse aumento de 20%, então logo os R$ 3,60 passou a
corresponde aí o que? 120%, que é o 100% mais o aumento de 20%, beleza? E eu quero saber o valor antes de aumento, ou seja, o valor inicial, que é 100%. Então, resolvendo essa regra de 3 aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, 120 vezes x e aqui R$ 3,60 vezes 100, beleza? Porque a gente já sabe que regra de 3 envolvendo taxa, né, envolvendo porcentagem, é sempre diretamente proporcional. Então, você já pode aqui, ó, multiplicar em cruz tranquilamente. Agora, dividindo aqui ambos os membros por 120, a gente vai ter isso aqui, beleza? E aqui você escolhe, né, como quer fazer isso aqui. E aqui você tem várias opções, né, para resolver isso aqui, beleza? Então, por exemplo, fazendo aqui a conta, né, R$ 3,60 ou 3,6 vezes 100, que dá 360. E aqui só repetiu 120. Agora eu posso já dividir, né, o numerador e o denominador por 10, né, simplificar por 10, ou seja, cortar esse 0 e esse aqui. Então vai ficar aqui 36 e aqui vai ficar apenas o 12. Tá? Dividindo 36 por 12, a gente acha 3, né, ou seja, alternativa D. Tá ok? Vamos a uma segunda solução. Então, uma segunda solução seria o quê? Montar essa equação aqui, ó. O valor inicial, x, aí teve um aumento de 20% em cima de x. Quando teve esse aumento, passou a custar R$ 3,60. Então, quando você resolver essa equação aqui, ó, essa equação do primeiro grau, você vai achar x igual a 3, beleza? Eu prefiro a solução 1, montando uma regra de 3. Apesar que saber resolver a regra de 3 é saber resolver a equação, né? Porque no fim das contas, a regra de 3 cai em uma equação, tá ok? Então, quando você resolver essa equação aqui, ó, também você vai achar a mesma resposta, tá? A questão diz o seguinte, ó. Fiz a compra à vista de uma camiseta e recebi um desconto de 18%. Se eu paguei R$ 45,92, qual será o valor da camiseta sem o desconto? Então, vamos lá. Então, observe, ó, usando a ideia de regra de 3, ó, R$ 45,92 foi o quê? Com desconto. O desconto foi de quanto? 18%. Então, como o valor inicial é 100%, então eu fiz o quê? 100% menos os 18%. 100% menos 18%, ó, dá 92%. Beleza? Então, logo, esses 45,92 corresponde a 82%. O valor inicial, 100%, corresponde a quanto? X. Acabou. Né? Só você multiplicar, inclui isso aqui, ó. Você tem 82 vezes x, que é igual a 45,92 vezes 100. E aí, dividindo ambos os membros por 82, você vai ter isso aqui, tá? Resolvendo isso aqui, então aqui no caso eu fiz 42,92 vezes 100, que dá isso aqui, 4.592, dividido por 82. Quando você fizer essa divisão, você vai achar aí 56, que a alternativa é. Beleza? Então, a segunda solução seria você montar essa equação aqui, ó. O valor inicial é x menos esse desconto de 18% em cima do x. Quando você fizer isso aqui, essa diferença vai dar o quê? 45,92. Tá? Então, você tem essa equação para resolver. Quando você resolver essa equação, você vai achar aí x igual a 96, beleza? Eu prefiro resolver por regra de 3, tá ok? Então, vamos lá a uma próxima questão. Questão do seguinte, ó. Um telefone celular tem 8 GB de memória e está com 85% dela cheia. Com base nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta a quantidade de memória que esse celular ainda possui. Então vamos lá. Solução 1. Vamos achar aí quanto vale 85% de 8 GB. Então está aqui, 85% de 8 GB. Quando você fizer essa conta, você vai achar 6,8, tá? Ou seja, 6,8 GB. Então significa que o meu celular já está o quê? Com 6,8 GB, né, cheio. É isso que ele diz, ó. Ele está com 85% da memória cheia, ou seja, quando eu fiz esse cálculo, né, de 85%, eu achei 6,8. Então ele já está aí, ó, com 6,8 GB de memória cheia, tá ok? Então, quanto ainda falta? Então, logo só vai fazer essa diferença. Então, tem ao todo 8 GB, menos esse 6,8, né, que já está cheio. Então, quando você fizer essa continha, você acha aí 1,2, ou seja, 1,2 GB, alternativa B, tá ok? A solução 2 seria o quê? Observe. Então, o todo, né, ou seja, se ele tiver totalmente cheio, seria o quê? 100%. Menos 85%. Então, 100% menos 85% dá 15%.
Então, como ele está aí com 85%, né, já cheio, então ainda falta 15%, tá? Logo, basta eu fazer 15% de 8. Então, essa é outra maneira de você estar resolvendo a questão, beleza? Então, vamos pegar aqui mais uma questão. Ó. No último ano, devido às condições climáticas da região sudeste do país, o preço do tomate sofreu 3 aumentos de 20%. 3 aumentos consecutivos, beleza? Ele explica aqui ó, mais adiante. Esses aumentos consecutivos no ano produziram um aumento total do produto em aproximadamente quantos por cento? Então vamos lá. Então, aqui qual foi a ideia? A ideia foi atribuir um valor inicial para esse produto, atribuir o valor 100, tá? Então 100 é um valor bacana, né? Quando se trata de porcentagem. Poderia ser qualquer valor, tá? Você poderia dizer que o valor inicial é 200, 150, o valor que você quiser. Como eu estou trabalhando com porcentagem, eu vou usar o 100, porque fica bem mais fácil de fazer os cálculos, tá? Porque porcentagem a gente já sabe, né? Que essas taxas aqui, ó, vai aparecer o que? Divisão por 100, então vai facilitar aí nas simplificações, beleza? Então, atribuir aqui o valor 100. Aí ele sofreu 3 aumentos de 20%. Como a gente já sabe, né, dessa ideia, né? O valor inicial era 100, sofreu um aumento de 20, então 120. Ó, 100, um aumento de 20, 100 mais 20, 120. Outro aumento de 20, 120, beleza? Então, só é calcular o valor disso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, tem um 100 vezes 120%, vezes 120%, vezes 120%, porque foram 3 aumentos consecutivos de 20%, tá? Então, só resolver isso aqui. Então, ficou bom, né, para a gente simplificar. Então, vamos lá. Então, ó, fazendo essa simplificação aqui, ó, cancelando esse 100 com esse, né? Porque 100 dividido por 100 dá 1, vai ficar apenas o 120, tá? Aqui, ó. Aqui eu fiz o que agora? Dividi, né? Simplifiquei essa fração aqui por 10, né? Você dividir em cima e embaixo por 10, que equivale a cortar esse 0 e esse. Aqui é a mesma coisa, beleza? Então ficou 12 por 10 e aqui 12 por 10, ó. Então tá aqui. Dá para simplificar novamente, né? Então aqui eu simplifiquei esse 120 por 10, né? 120 por 10 dá 12, ó. Você só fiz cortar esse 0 e esse, tá? Então 120 por 10 dá 12. Aí aqui, quando eu dividi, deu 12, então ficou apenas esse 12, tá? E aqui ficou 12 por 10. 12 por 10 dá para simplificar, por exemplo, por 2. 12 por 2 dá 6 e 10 por 2 dá 5. Então, logo, essa expressão aqui é equivalente a essa daqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu fiz, né? 12 vezes 12, 144. 144 vezes 6 dá 864, tá? Então, logo ficou 864 dividido por 5. Quando você fizer essa divisão, você vai achar aí, ó. Então você vai achar 172,8, ou seja, R$ 172,80, beleza? Então olha só. Inicialmente o produto era o quê? R$ 100. E depois desses aumentos, ele passou a custar R$ 172,80. Então quanto foi que ele aumentou? Só você fazer a conta, né? 172,80 menos 100 dá 72,80, beleza? Então, esse foi o aumento. Então, era R$ 100, aí ele teve um aumento de 72,80. Então, observe ó, que R$ 100 mais o aumento vai dar 172,80. Então, quero saber quanto esse aumento aqui ó, corresponde em porcentagem, tá? Então, fica muito fácil só a gente achar aquela nossa fraçãozinha, beleza? Então, no numerador, eu coloco o que eu quero, que é o aumento, que nesse caso é R$ 72,80. E no denominador, eu coloco o valor inicial, ou seja, a princípio eu tinha R$ 100, tá? Então, logo, como é uma divisão por 100, ficou fácil, tá? Por isso que é bacana você atribuir o valor 100 em porcentagem, ó, porque o denominador aqui 100, aí ficou bem fácil, ó, 72,8 dividido por 100, isso é o quê? 72,80%, né? Porque a gente já sabe que esse símbolo aqui representa uma divisão por 100. Ou seja, a alternativa é. Ele está perguntando aqui, ó, aproximadamente. Então, aproximadamente aí, né, o valor mais próximo de 72,80 é a letra E. Beleza? Vamos pegar aí mais uma questão. A questão diz o seguinte, ó. Paulo gasta 20% de seu salário com combustível, 30% com alimentação e 15% com vestuário e 20% com impostos. Restando-lhe ainda R$ 200. Qual é o salário de Paulo? E aqui está as alternativas. Então, vamos lá. Primeira solução seria você resolver essa equação aqui. Então, o valor do salário de Paulo representado por X menos os gastos. Quando tirar os gastos, vai restar aí R$ 200. Né? Então, isso aqui
foram os gastos, né? Ou seja, 20%, né, ele gasta aqui com combustível, 30% com alimentação, 15% com vestuário e 20% com impostos. Então, tinha o salário dele menos os gastos, vai restar R$200. Então, quando você resolver essa equação aí, você vai achar x igual a R$1.333,33, ou seja, a alternativa A. Beleza? Essa seria uma solução. A nossa solução 2 é o seguinte, bastaria eu somar, né, esses gastos. Então, quando somar aqui, 20% mais 30%, mais 15%, mais 20%, quando eu fizer essa soma, vai dar 85%. Então, aí ele gastou 85% do salário dele, tá? Como o valor inicial é 100%, ou seja, o salário dele corresponde a 100%, e ele gastou 85%, então resta apenas aí, 15% do salário dele. Logo, significa o quê? Que a gente pode montar a seguinte regra de 3, 15%, que é o que resta, é o quê? R$200, ele falou aqui, resta ainda R$200, tá ok? Então, 15% representa esses R$200. 100%, né, que é o salário dele, corresponde a X. Tá ok? Agora só é fazer aqui extremo pelos meios, né? Ou seja, multiplicar em cruz. Então vai ficar, 15 vezes x é igual a 200 vezes 100. Logo, dividindo ambos os membros por 15, você vai ter essa expressão aqui. E aí, resolvendo isso aqui, né? Por exemplo, multiplicando 200 vezes 100, que dá 20.000. 20.000 dividido por 15 vai dar aí 1.333,33 centavos, que é a alternativa A. Beleza? Vamos pegar aí mais uma questão. A questão é o seguinte, em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas. E desses alunos, 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para a matemática? Então, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, né? Basta calcular 55% de 36%, beleza? Aqui, você tem multiplicação de frações. Aí você só resolver, né? Você tem várias maneiras de resolver isso aqui. Eu escolhi fazer a simplificação, né? Por 5 aqui dessa primeira fração. 55 por 5 dá 11 e 100 dividido por 5 dá 20. E aqui também eu simplifiquei por 4. 36 por 4 dá 9 e 100 dividido por 4 dá 25. Então ficou isso aqui, já ficou bem mais fácil, né? Números menores, então ficou mais fácil. Então, 9 vezes 11 dá 99 e 25 vezes 20 dá 500. Então, só é achar isso aqui, tá? Aqui eu escolhi, por exemplo, dividir por 5, né? 500 dividido por 5, 100. Então, essa foi justamente a ideia, beleza? Fazer aparecer no denominador 100, tá ok? Então, essa foi a ideia. Por isso que eu escolhi dividir por 5, né? Porque eu percebi rapidamente que 500 por 5 dá 100. E aí, quando o denominador é 100, fica tudo muito fácil, tá ok? Então, 500 dividido por 5 dá 100 e 99 dividido por 5 dá 19,8. Então, aqui, como é uma divisão por 100, então isso aqui representa 19,8%. Tá ok? Uma outra maneira, né, se você não tivesse essa ideia, essa sacada de dividir em cima e embaixo por 5, seria igualar essa fração aqui a x dividido por 100. E aí você multiplicaria em cruz, né, resolveria a equação e acharia aí x igual a 19,8, que é a alternativa B. Tá ok? Você poderia igualar essa expressão aqui por x dividido por 100, beleza? E aqui você só era resolver essa equação. Então, por exemplo, você pode simplificar, né? Cortando esse 100 com esse daqui, tá? Então, ficaria aqui desse lado apenas o 55. Aqui, repetir 36% igual a x, né? Porque eu cortei esse 100 com esse daqui, tá ok? E aí você só resolver isso aqui. Então, por exemplo, 55 vezes 36 dá 1980 dividido por 100. Quando você fizer essa divisão por 100, apenas duas casas decimais, você acha aí 19,80 ou 19,8, que é a alternativa B. Beleza? Bem, agora, né, eu vou deixar algumas questões que você pode estar aí praticando, tá? Então, tem essa questão aqui. A gente já fez várias questões parecidas, então você aí recapitula o vídeo e você, quando resolver essa questão, o gabarito é a letra A. Uma próxima questão, essa daqui, você revisa aí o vídeo e quando você resolver, você vai achar aí a alternativa C. Essa daqui é a alternativa correta, a alternativa B. E essa daqui é a alternativa correta, a alternativa E. E essa daqui também, a alternativa correta, a alternativa E.
E essa daqui, a alternativa correta é a alternativa D, beleza? E aqui a gente encerra a aula. Então, dê pause no vídeo, tenta aí resolver essas questões e qualquer dúvida você entra em contato, beleza? Então é isso aí.